Olá, minha gente, tudo tranquilo? Nessa aula nós vamos falar sobre função injetora, sobrejetora e bijetora. Bom, então a gente vai definir cada uma dessas funções e depois nós vamos fazer alguns exercícios de identificação de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Então vamos começar com função injetora. Qual é a definição? Uma função f de a em b é injetora se e somente se quaisquer que sejam x1 e x2 pertencentes a A, se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Em outras palavras, então, uma função f de a em b é injetora se e somente se tomados elementos x1 e x2 do domínio, se esses elementos são distintos, então as suas respectivas imagens também são. Tá? Se eu pego elementos distintos do domínio, as suas imagens também têm que ser diferentes. Vamos ver isso nos exemplos. Exemplo A. Vejam só essa função f de a em b. O que a gente tem que fazer para ver se a função é injetora? Então, seguir a definição. Pega elementos diferentes do domínio e vê se ele corresponde a imagens diferentes. É o que está acontecendo aqui com menos 1 e 2. São elementos diferentes, menos 1 e 2, e as imagens são respectivamente diferentes. Isso acontece com menos 1 e 3, menos 1 e 3, e as imagens são 2 e 9, são diferentes. Para x igual a 2, x igual a 3, as imagens também são diferentes. Para x igual a 2, a imagem é menos 4, para x igual a 3, a imagem é 9. Isso acontece com todos os elementos que eu tomar aqui do domínio, de 2 em 2, né? Então, x1 diferente de x2 vai implicar sempre na imagem de x1 ser diferente da imagem de x2. Nesse caso, quando isso acontece, a função é injetora. Bom, vamos ver outro exemplo aí. Exemplo B. Eu tenho uma função f de a em b, e aí eu vou testar, ver o seguinte, ó, eu vejo que elementos, vou ver se para elementos distintos eu tenho imagens distintas. Então, elementos do domínio distintos, né? Então, x igual a 1, a menos 1, corresponde a y igual a 2. X igual a 2 corresponde a y igual a menos 4. Então, elementos do domínio diferentes corresponderam a imagens diferentes. Ok, então, para definição de função injetora, para esses dois aqui, para menos 1 e 2. Vamos ver para menos 1 e 3. Para x igual a menos 1, a imagem de menos 1 é 2 e a imagem de 3 é menos 4. Então, as imagens aqui também são diferentes. Para x igual a menos 1, a imagem é 2. Para x igual a 3, a imagem é menos 4. Se eu comparar a imagem de menos 1 com a imagem de menos 4, são elementos diferentes. Agora, quando chega aqui, 2 e 3, para x igual a menos 2, ou para x igual a 2, desculpa, a imagem é menos 4. E para x igual a 3, a imagem também é menos 4. Então, eu tenho elementos diferentes do domínio, correspondendo a imagens iguais. A imagem de x igual a 2 é menos 4 e a imagem de x igual a 3 também é menos 4. Então, por isso aqui, gente, eu tenho que f não é injetora. Então, quando é que uma função é sobrejetora agora? Qual a definição? Uma função f de a em b é sobrejetora se e somente se para todo y pertencente a b existe um x pertencente a A, tal que f de x igual a y. Vamos tentar ler isso de outra maneira aqui, ó. Uma função f de a em b é sobrejetora se e somente se para todo elemento y do contradomínio existe um elemento x do domínio, tal que eles estão associados através da função f. Tá? Então, para todo elemento do contradomínio existe um elemento do domínio, tal que esse elemento é imagem de algum elemento x do domínio. Quando isso acontece, ou seja, quando eu pego todo elemento, se para todo elemento do conjunto B que eu pegar, existir um elemento do conjunto A associado através da função f, é a mesma coisa de dizer que o contradomínio é igual à imagem. Tá? Vamos ver isso nos exemplos? Primeiro exemplo aqui, ó, tomando f. Então, é simples ver se a função é sobrejetora. É só olhar se o contradomínio é igual à imagem.
Nesse caso, quem é o contradomínio aqui? O conjunto A é o domínio, o contradomínio é o conjunto B, independente dessas ligações que estão aqui, tá? Quem é o conjunto B? Quem é o contradomínio? São os elementos do conjunto B, que é menos 2 e 4. E quem é o conjunto imagem? São os elementos do conjunto B associados a algum elemento de A. Agora sim, para ver o conjunto imagem, eu vou ver se ele está ligado a algum elemento de A. Isso acontece aqui. Então, nesse caso, gente, não tem nenhum elemento do conjunto B que não esteja associado ao conjunto A. Isso satisfaz a minha condição da função sobrejetora. Então, contradomínio é igual à imagem. E quando isso acontece, a minha função é sobrejetora. Contradomínio igual à imagem. Vamos ver um outro exemplo. Então, pegando essa função f de A em B, aqui, ó, f de A em B. Aqui eu vou olhar se o contradomínio é igual à imagem. O contradomínio é menos 2, 4 e 6. E a imagem é apenas menos 2 e 6, tá vendo? Só tem o menos 2 e 6 associado a algum elemento. Então, menos 2 e 6 é a imagem. Então, eu tenho o contradomínio menos 2, 4 e 6 e a imagem menos 2 e 6. Aqui, então, eu tenho que o contradomínio é diferente da imagem. O contradomínio é diferente da imagem. Logo, eu tenho que f não é sobrejetora. F não é sobrejetora, né? Tem um elemento aqui do conjunto y que não está associado a algum elemento do conjunto domínio. Pronto. Então, função bijetora. O que é que define uma função bijetora? Uma função f de A em B é bijetora somente se f é injetora e sobrejetora. Ou seja, ela só é bijetora se ela satisfaz os dois critérios vistos anteriormente, né? Se ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Ou seja, se x1 diferente de x2 implica em f de x1 diferente de f de x2. E também se para todo y de B existe um x tal que f de x igual a y. Ou seja, se para todo elemento do contradomínio existe um elemento do domínio associado pela função f, que a gente, de forma simples, diz o seguinte: para ser sobrejetora, contradomínio igual à imagem. Vamos ver se essas funções aqui são bijetoras. Primeiro aqui, vamos ver se ela é injetora. Elementos distintos, x1 diferente de x2 implica em f de x1 diferente de f de x2. Vamos ver. Para x igual a menos 1, a imagem é 5. Para x igual a 2, a imagem é 2. Então, as imagens aqui são diferentes. Para esses dois elementos aqui do domínio, aqui satisfaz para a injetora. Vamos ver menos 1 e 3. Olhando menos 1 e 3, a imagem de menos 1 é 5. A imagem para 3 é menos 4. Então, eu tenho imagens diferentes aqui. Para x igual a 2, x igual a 3. A imagem de 2 é 2. E a imagem de 3 é menos 4. Aqui eu tenho imagens diferentes. 2 é diferente de menos 4. Para essas duas imagens aqui distintas. Para esses dois domínios aqui distintos. Então, eu tenho que a função é injetora. Tá? Se eu fizer o teste para todos os pares aqui, x1 e x2, eu vou ter y1 diferente de y2 sempre. Ela é sobrejetora? Vamos olhar aqui. O conjunto B é 5, 2 e menos 4. E o conjunto imagem também é 5, 2 e menos 4. Então, ela é bijetora, gente. B. Aqui eu vou olhar o quê? Elementos distintos do domínio correspondem a imagens, ou implicam em imagens respectivamente distintas. Qual a imagem de menos 1? É 2. Qual a imagem de 2? É 6. 2 e 6 são diferentes. Então, eu tenho que essa função é injetora. Vamos ver se é sobrejetora? Conjunto contradomínio, 2, menos 4 e 6. Conjunto imagem, 2 e 6. Conjunto imagem é diferente do contradomínio, ela não é sobrejetora. Portanto, ela não é uma função bijetora. Ela é injetora, porém não é sobrejetora. Tá? Então é isso. Fechamos aí as definições com os exemplos. Agora vamos resolver exercícios. Vamos classificar as funções a seguir como injetora, sobrejetora ou bijetora. Vamos pegar essa função aí da letra A. Olha essa função aí. Vamos ver então se para todo x1 diferente de x2 implica f de x1 diferente de f de x2. Se isso acontecer, a função é injetora. Vamos olhar aqui.
x1, a imagem de x1 é y1, a imagem de x2 é y2. Elementos distintos do domínio implica em imagens distintas. x1 com x3, a imagem de x1 é y1, a imagem de x3 é y3. Portanto, para elementos distintos do domínio eu tenho imagens distintas. x2, x3, a imagem de x2 é y2, a imagem de x3 é y3. Elementos do domínio distintos implicam em imagens distintas. Então, função injetora, né? A função é injetora. A função agora é sobrejetora, vamos ver o contradomínio. Contradomínio y1, y2, y3, y4. Esse é o contradomínio porque são os elementos do conjunto B. O conjunto imagem é y1, y2, y3. Contradomínio diferente de imagem, a função não é sobrejetora. Então ela é injetora e não é sobrejetora. F não é sobrejetora. Portanto, F não é bijetora. B. F, ela é uma associação do conjunto A em B, né? Uma F de A em B. Ela é uma F de A em B aqui. Olha aqui, no conjunto A, conjunto domínio aqui, eu tenho ó, x1 e x2 correspondendo à mesma imagem, tá? Então, x1 diferente de x2 não corresponde a f de x1 diferente de f de x2 aqui, ó, tá? Então, ela não é injetora. Cai fora, né? Não precisa nem mais testar. Não é injetora. E eu tenho um contradomínio y1 e y2 igual à imagem, ela é sobrejetora. Então, ela não é injetora. Não é injetora, mas ela é sobrejetora. Letra C. Olha aqui, ó. x1 e x2 correspondendo a y. A gente já viu isso aqui no exemplo passado, né? Ela não é injetora, por causa desses dois elementos aqui, ó, elementos distintos, foram para imagens iguais. Isso aqui fura a definição de injetora. Ela é sobrejetora, olha para cá, o contradomínio é y1, y2, y3 e a imagem é y1, y2. Então eu tenho um contradomínio diferente de imagem. Resumindo, ela não é injetora, né? Por causa disso aqui, x1, x2 correspondendo a imagens iguais. E ela não é sobrejetora porque o contradomínio é diferente da imagem. Não é injetora nem sobrejetora. Vamos ver o exemplo C, o exemplo D. Exemplo D, ó. Ela é injetora? Sim, ela é injetora, ó, porque para x1 diferente de x2 aqui, quem quer que seja, eu tenho y1 diferente de y2, tá? A gente pode testar dois atores e vai ver aqui que você tem para elementos distintos do domínio, as imagens respectivas são diferentes, tá? Pode olhar aqui. Ela é sobrejetora? Olha aqui no conjunto B. Conjunto B é igual ao conjunto imagem. O conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem. O conjunto contradomínio é y1, y2, y3 e o conjunto imagem também. Então, ela é injetora e sobrejetora. Logo, ela é uma função bijetora. Letra E. Uma função de A em B também aqui, ó. Observe que ela não é injetora, porque para valores distintos de x, ó, eu pego x1, x2, x1, x3 ou x2, x3, ela corresponde à mesma imagem, né? Ela não vai corresponder a imagem distinta para nenhum dos pares aqui dos x e, tá? Então ela não é injetora, porém ela é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Porque o conjunto contradomínio é igual à imagem, tá? Que é o próprio y1 aqui. Então ela não é injetora, porém ela é sobrejetora. E o último exemplo, temos uma função f de A em B também aqui, ó, onde a imagem de x1 é y2 e a imagem de x2 é y3. Portanto, valores diferentes do domínio implicam em imagens diferentes aqui, tá? Então ela é uma função injetora, ela é injetora, tá? x1 diferente de x2, f de x1 diferente de f de x2. Então, portanto, ela é injetora. Ela não é sobrejetora, por quê? Porque existem dois elementos aqui, ó, do conjunto B que não estão associados a nenhum elemento do conjunto A. Então, ela não é sobrejetora. Ou seja, o contradomínio é diferente da imagem, tá? Então, ela é injetora, mas não é sobrejetora. Tá bom, gente? Então,
era isso que a gente tinha para falar nessa aula de hoje, tá? Voltem aí com calma o vídeo, façam suas anotações, anotem suas dúvidas para a gente tirar em sala de aula. No próximo vídeo, a gente vai ver o seguinte: identificação de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras no plano cartesiano, tá? Então a gente vai pegar essas definições que a gente aprendeu nessa aula de hoje e vamos aplicar no plano cartesiano, para identificar funções no plano cartesiano. Então é isso aí, muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo.